Vocês já ouviram falar da esfera de Betz? Se não, então segue o vídeo. A família Betz eram Anthony Betz, que era o pai, Gary Betz, que era a mãe, e Perry Betz, que era o filho. Tudo começou em 1974, quando um misterioso incêndio atacou a fazenda da família, destruindo cerca de 80 hectares em um dia. E depois do incêndio, a família foi até o local da destruição para ver o que tinha sobrado. E no meio da destruição que o misterioso incêndio havia feito, Perry achou a esfera. A esfera tinha de 12 a 15 centímetros e ela era perfeitamente redonda e era lisa e metálica. Perry, na época, estudava medicina e achou aquilo muito interessante, então mostrou ao seu pai, que era engenheiro naval. Porém, seu pai não deu muita atenção àquilo. Ele achou que poderia ser alguma bugiganga da NASA ou algum resto de lixo espacial. Então decidiu levar para casa mesmo assim para ser um item de decoração. E depois que os Betz chegaram em casa, eles simplesmente deixaram a esfera numa prateleira e assim ela ficou esquecida por um tempinho. Depois de algumas semanas, o filho estava tocando guitarra na sala e de repente começou a reparar que a esfera reagia aos sons da guitarra. Ela começava a vibrar e começava a soltar sons totalmente perturbadores que incomodavam todo mundo. O globo metálico também parecia emitir uma vibração de baixa frequência em alguns momentos, como se um motor estivesse operando dentro do objeto. Depois dessa experiência que eles tiveram com a esfera, os Betz passaram a reparar mais no comportamento dela. E um comportamento muito estranho que eles repararam rapidamente era que se eles a tocassem com um objeto de metal, como um martelo ou uma chave de fenda, ela fazia barulhos totalmente estranhos, tocava como um sino e vibrava muito mais do que o normal. Um outro comportamento muito estranho que a esfera tinha era que quando o dia estava ensolarado, ela era muito mais ativa, e quando estava mais nublado, ela era muito mais quieta. Ela não se movimentava e não fazia vibrações. E outros comportamentos estranhos que a esfera tinha era que quando alguém pegava ela e botava no chão, e por exemplo jogava ela para longe rolando, ela simplesmente voltava para o mesmo local. Podia demorar alguns minutos, mas ela sempre pararia de novo no mesmo local. E o comportamento mais estranho da esfera é que ela literalmente não obedecia à gravidade. Pegavam ela e empurravam ladeira abaixo. Ela não rolava para baixo como a gravidade pede. Ela simplesmente não rolava para baixo, ela subia a ladeira. Então ela não obedecia à gravidade. Esse aí é um dos comportamentos mais estranhos da esfera. Esse som totalmente irritante que vocês acabaram de ouvir era o som que a esfera fazia. Então imagina só isso aí dia e noite, dia e noite. Estava totalmente fora de controle. Então por causa disso, os Betz decidiram levar isso a público. Primeiro a publicar sobre a esfera de Betz. Eles foram à casa deles pessoalmente e viram com seus próprios olhos as anomalias que a esfera poderia fazer. E ninguém àquela altura conseguia explicar o que os Betz ainda tinham. Então o que decorreu à família foi procurar a Marinha Americana. Só que a Marinha se negou a ajudá-los porque eles disseram que o objeto não era americano, não fazia parte dos Estados Unidos. Os Betz ficaram tão famosos que nem eles acreditavam como é que a notícia corria pelo mundo. A notícia da esfera deles chegou a aparecer num jornal japonês. E não apenas esse jornal japonês, como jornais no mundo inteiro foram à casa dos Betz para poderem ver com os próprios olhos. E acredite, todos viram a anomalia que a esfera fazia. As pessoas apenas não viam a anomalia e presenciavam. Elas podiam pegar a esfera na mão, elas podiam sentir a vibração, elas podiam ter contato com a esfera. Era algo incrível para a época. Talvez por todo esse alvoroço que a esfera estava fazendo no mundo inteiro, uma estação naval em Jacksonville entrou em contato com a família querendo analisar a esfera. E a família então permitiu e levou a esfera até Jacksonville para que pudessem fazer os experimentos nela para saber o que exatamente ela era. E uma das primeiras coisas que a base naval fez foi tentar bater um raio-x da esfera, mas acabou sendo sem sucesso porque não conseguiu penetrar na camada dura que tinha nela.
Porém, eles estavam tendo sucesso em relação a analisar ela por fora, pois descobriram que ela tinha uma cobertura metálica feita por uma liga de ASTN magnético chamado de aço 431 inoxidável. E tinha uma cobertura com mais ou menos uma espessura de 12,7 milímetros e que ela tinha um diâmetro de 202,20 milímetros e que ela pesava aproximadamente 10 quilos. Isso era algo que chamou muita atenção deles, porque mesmo assim eles não sabiam o que era aquela esfera. O que chamou muita atenção dos militares foi que a esfera era muito polida. Eles não conseguiam achar nenhuma ranhura nela, nenhuma marca de solda, nem parafuso, nem marca de abertura, nem nada. Ela era totalmente polida, lisa, brilhante. E que ela só tinha um pequeno triângulo de aproximadamente 5 milímetros gravado nela. Os militares, para poderem ver o que tinha dentro da esfera, pegaram um raio-x mais potente e assim conseguiram ver do que a esfera era feita por dentro. E descobriram que ela tinha 4 polos, 2 negativos e 2 positivos, continha 2 materiais desconhecidos e que ela não era radioativa e nem tinha substâncias que indicariam que ela poderia explodir. Porém, os militares ainda não sabiam por que a bola era feita daquela maneira. Então, assim, os militares ficaram cada vez mais curiosos e dessa vez eles queriam serrar a esfera para saber o que realmente ela era feita. Mas aí os BETs não permitiram que eles fizessem isso, pois até então eles tinham pedido só para poder analisar ela e não para poder fazer isso. E os militares tentaram usar uma desculpa, falando que seria para experimento e que poderiam desvendar algum mistério, mas aí os BETs falaram que eles mesmos tinham comunicado que aquilo não era americano e que eles tinham o direito de ter aquilo de volta. Então os militares devolveram a esfera para os BETs. Toda essa aventura que os BETs tiveram com a esfera começou em janeiro de 74. Quando foi dia 13 de abril de 74, uma outra investigação queria analisar a esfera. Essa investigação era do Omega-One Institute. Eles queriam simplesmente pegar a esfera para poder analisar. Os BETs, então, aceitaram que a instituição fosse analisar a esfera. Então eles entregaram para eles e a esfera ficou sob a posse deles por 6 dias sendo analisado por um doutor chamado Carl Wilson. E ele acabou descobrindo algumas coisas que os militares não tinham descoberto. Eles descobriram que o campo magnético ao redor da esfera estava emitindo ondas de rádio e que o metal de revestimento da esfera, quando comparado ao aço inoxidável, continha um elemento desconhecido que o tornava um pouco diferente do aço comum. Depois da descoberta de Dr. Carl Wilson, a esfera foi levada de novo para a casa dos BETs, e dessa vez começou a acontecer fenômenos que não aconteciam antes. As portas da casa abriam e fechavam sozinhas, e a família sabia que era por causa da esfera, e deixou eles cada vez mais aterrorizados. Os BETs já estavam passando muita dificuldade com a esfera, por causa de todas as anomalias que ela fazia dentro de suas casas. Passando muita dificuldade com a esfera, a família descobriu uma instituição chamada National Enquirer, que ficava em Jacksonville mesmo, e eles pagavam $50 mil para quem pudesse trazer um artefato genuíno alienígena. Então a família achou que poderia ganhar esse dinheiro e levou a esfera até eles. Os cientistas da National Enquirer analisaram a esfera e eles não sabiam o que ela era. Então também não sabiam se ela era alienígena. Então eles chegaram à família e falaram: olha só, a gente não sabe do que a esfera é feita, então não podemos patenteá-la como algo alienígena. E todo esse alvoroço ocorreu tudo em 1974. Porém, quando foi em 1976, a National Enquirer fez um concurso, dessa vez pagando $1 milhão para quem pudesse trazer um artefato alienígena. E a família de novo levou a esfera para lá, mas eles ainda não tinham resposta sobre o que ela poderia ser. E até hoje ninguém conseguiu ganhar esse dinheiro. Teria sido feita na Universidade da Califórnia, em Berkeley, pelo Dr. James Albert Harder, que é engenheiro civil e hidráulico, e ele descobriu uma coisa que deixou os BETs totalmente aterrorizados. E o Dr. James Albert Harder descobriu que dentro da esfera tinha um material muito mais pesado do que a gente conhecia, um material muito mais pesado do que o urânio 238, e que se alguém simplesmente tentasse serrar a bola, ela ia explodir como uma bomba atômica. E isso deixou todo mundo alarmado, ainda mais a família BET. O Dr. Harder disse também que a explosão provocada por esse material pesado seria tão forte que a explosão poderia ser vista da Lua. E agora vem a coisa mais estranha da história. Depois dessa notícia bombástica feita pelo Dr. Harder, a esfera e simplesmente a família desapareceram. Ninguém nunca mais viu a família e muito menos a esfera.
Cada uma dessas instituições que analisaram a esfera, cada uma delas descobriram um pouquinho sobre ela. Só que nenhuma delas dataram ela como sendo alienígena, sempre como objeto desconhecido. Mas aí, as instituições não negaram que a esfera era um objeto estranho e que ela tinha atividades estranhas e tinha um comportamento mais estranho ainda. E o dono da esfera aparece. E o nome dele era James Earl Joy. Ele dizia ser artista plástico e que a esfera caiu de sua Kombi quando ele bateu em um buraco na estrada, e que ela conscientemente caiu na propriedade dos Bats. E dizia também que todo o seu comportamento, tudo que ela fazia, tinha explicação. Mas mesmo assim, ele dizia não ter construído ela, dizia ter comprado ela de forma ilícita e por isso não podia falar onde é que ele tinha comprado ela. Mas mesmo assim, ele tentou explicar e disse que ela era feita com partes soldadas. Mas aí ele foi desmentido, pois na esfera não tinha marcas de solda. Um jornal local chegou até a publicar que o mistério tinha acabado e que a esfera não passava de uma escultura. Mesmo a história de James Earl Joy ter convencido algumas pessoas, a esfera não foi entregue a ele. Porém, algumas semanas depois, apareceu um segundo dono da esfera. Esse rapaz era um rapaz de aparência humilde, se dizia se chamar Luke Hobson. Ele dizia que a esfera ficou na garagem dele aproximadamente por 15 anos e que ele nunca deu muita atenção para ela. E que na verdade ela não passava de uma válvula de esfera, de uma fábrica de papel. A explicação de Luke Hobson era muito boa, mas mesmo assim isso não explicava o comportamento estranho que a esfera tinha. Por que ela se movia, por que ela reagia a sons de música, por que ela reagia quando algo de metal tocasse ela e por que ela soltava ondas de raios. Isso não explicava o comportamento estranho da esfera. Então mesmo assim, a esfera continuou sendo algo desconhecido. Será que a esfera de Bats era algo real? Será que ela veio de outro mundo? Ou será que os Bats fabricaram ela? Se a história dos Bats são reais, eu não sei e eu acho que nunca saberemos. Mas ela é um tanto duvidosa. Uma esfera com um poder letal, como ela tinha, na mão de uma família simples, acho que não ia acontecer isso nunca. O governo nunca permitiria isso. Mas é vocês que escolhem acreditar nisso ou não. Talvez seja real, talvez não seja, nunca saberemos. Porém, já surgiram várias teorias do que poderia ser a esfera. Achavam que ela poderia ser algo espião, acharam que ela poderia ter sido uma bomba que simplesmente falhou na hora de detonar, e acharam também que ela poderia ser o Sputnik. E para quem não sabe, o Sputnik foi o primeiro satélite a ser mandado para o espaço. E por que acharam que era ele? Porque ele justamente tem uma bola prateada entre as anteninhas. Acharam também que ela poderia ser parte de algum foguete ou de algum lixo espacial, mas nada disso foi provado. A esfera de Bats, até então, continua sendo um mistério. Mas será que ela foi forjada pela família Bats? Nunca saberemos. Nem a família Bats e nem a esfera voltaram a aparecer. Muito obrigado por tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e, claro, ativar o sininho. Até a próxima!